Boa tarde. Boa tarde, boa. Boa tarde, Harvard, tudo bem? Vocês estão dormindo ou estão acordados? Que beleza, sejam muito bem-vindos. Eu vou dar uma explicaçãozinha antes de começar e de apresentar aqui os nossos convidados. Esse painel, nós fomos convidados para realizar, vamos falar sobre empreendedorismo digital, esse é o tema desse painel. E também, ele também será utilizado para gravar, onde será gravado um episódio do Conselho. Então, nós temos aqui um Conselho ao vivo. Aqui. Quem já assistiu o Conselho? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Então, será gravado aqui, ao vivo, um episódio do Conselho. Então, a partir do momento que a gente começa uma gravação. Então, vocês têm que fingir que são muito animados. Vamos fingir que somos animados, então, não vamos? Gente, mas que pessoal animado tá aqui, hein? Que espetáculo, hein? Maravilha, não esperava tanta animação assim. E aí, quando eu falar, bom, nós estamos aqui, só para a gente ensaiar, então, tá? Nós estamos aqui gravando o Conselho ao vivo e dessa vez tem plateia. Você viu que eu nem combinei nada, vocês já foram espontâneos, né? Maravilha. Então é assim, então vocês fiquem à vontade, interajam, a gente vai gravar, o diretor vai dar ação e eu vou abrir e aí tudo acontece, a mágica acontece depois. Aí eu apresento aqui todo mundo, são convidados tops para falar sobre empreendedorismo digital. Beleza? Produção, qual é a minha câmera? Só me avisa, por favor. Isa está ali. Olha a Isa, uma salva de palmas para Isa. Grande Isa, veio de São Paulo para produzir. Essa é a minha câmera, Isa? Geral, essa é a minha. Tá legal? E temos também uma câmera aqui, certo? Ou seja, vocês dois, quando for dar a mensagem final, vocês vão dar olhando para aquela, vocês dois vão dar para aquela aqui, tá? Vamos então? Então tá bom. Então vou sentar. Isa, você manda. Cadê você, Isa? Quando quiser. Então, espera aí. Espera aí. Vocês estão bem? Sim. Então, tá bom. E agora, como é que enxerga sem óculos? Me explica aí. Alguém tem uma técnica? Eu vou botar o óculos, então. Eu já tinha uns dois me oferecendo óculos, os dois ceguinhos me oferecendo óculos. Obrigado. Mas assim eu não enxergo vocês, está vendo? Então, vamos lá. Bem-vindos ao Conselho. E esse Conselho é um conselho muito especial, porque ele está sendo gravado aqui durante a Brasil Conference, aqui em Harvard, com uma plateia muito animada. Essa é a primeira edição do Conselho com plateia. E é uma edição muito especial em que nós vamos conversar sobre empreendedorismo digital. E esse é o primeiro episódio do Conselho que eu gravo de óculos, porque eu tenho que ler aqui do meu celular. Muito bem. E eu tenho aqui pessoas muito especiais nessa edição de hoje. Aqui à minha esquerda, aqui eu tenho Érico Rocha, que é apaixonado por marketing digital. Palma de palma para o Érico. Sua especialidade é lançamento de infoprodutos na internet. E ele é pioneiro em trazer marketing digital ao Brasil. E, mais uma vez, veterano de conselho, né, Érico? Total, meu segundo conselho. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer estar aqui com vocês e em Harvard, com vocês também, meu Deus. Muito bem. Aqui à minha direita, eu tenho Priscila Zilo. Ela é advogada de formação e CEO do Grupo Permaneu, uma das maiores produtoras digitais do Brasil, criadora da comunidade Zilo e especialista em lançamentos digitais. Obrigada. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Obrigado pela sua presença. Aqui do lado, Arthur Ribas. Quem conhece Arthur Ribas aqui? Vocês vão conhecer agora melhor. Arthur Ribas é um empreendedor brilhante, com apenas 29 anos. Ele é
cofundador e CEO da KiwiFi, uma plataforma que oferece toda a infraestrutura para quem quer vender produtos digitais, como cursos e mentorias online. Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Olha, não está escrito aqui também, mas o Arthur, através da KiwiFi, é patrocinador da Trinca, da turnê da Trinca no Brasil. Merece uma salva de palmas extra por isso, hein? Olha aí, hein? Eu também estou aqui com Eric Navarro. Ele foi juiz federal por 19 anos, é empreendedor na área do direito, advogado e doutor pela UERJ, em colaboração com a Universidade de Harvard, nossa universidade aqui. Atualmente é co-presidente da Brasil Conference e faz seu pós-doutorado em Direito e Tecnologia em Stanford University. Como vai, Eric? Você é estudioso, hein, Eric? Obrigado, Flávio. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Basicamente, pessoas que eu já admirava muito. Vocês não sabem, mas vocês têm uma parcela de participação na minha transição de carreira. E um prazer estar com todos e com todas aqui. Obrigado demais. Muito bem, a gente vai falar hoje aqui sobre empreendedorismo digital. Como em nenhum outro momento, nós fazemos parte de uma geração que está testemunhando uma transformação no ambiente de negócios. E o ambiente digital, ele é um ambiente onde muita coisa acontece, onde muita transação financeira e comercial acontece, e aonde muita gente ficou milionária, muita gente ganhou muito dinheiro através de negócios na internet. Eu quero começar de cara aqui perguntando para você, Érico, você que é um dos precursores do marketing digital no Brasil, se essa onda já passou ou se a gente ainda vive um momento de grandes oportunidades no mercado digital. Eu acho que é engraçado, toda vez que eu pego um avião, hoje em dia eu estou viajando menos, acho que desde a pandemia eu passei a viajar menos, você viaja mais. Eu ainda viajo de transporte público, eu pego o transporte público lá no aeroporto e às vezes a gente vê que tem um monte de outdoor, sei lá, seguradora, banco, clássico, mas quando a gente está naqueles, olhando assim, eu olho, eu como profissional de marketing, eu vejo, será que as pessoas estão prestando atenção no outdoor? Aí eu olho, está todo mundo no celular. Inclusive, então, o que está acontecendo? Cada vez mais a atenção está no digital. E o marketing nada mais é que você atrair a atenção e, eventualmente, criar consciência de valor do seu produto. Então, se a atenção está cada vez indo mais para o digital, então, eu acredito que a gente está no começo de uma era que ainda vai explodir ainda mais, vai ficar mais digital. Eu acredito que o panfleto não vai voltar. Então, onde está a atenção? Está no digital. Você acredita que daqui a 10 anos vai estar mais no digital? Eu particularmente acredito. Por isso, eu acredito que se você tem que vender o seu produto, gerar caixa, o caixa é o sangue da PF, né? da PJ. Então, se você está interessado nisso, você tem que aprender marketing digital, porque a atenção está lá. Muito bem. Érica, você foi juiz federal por 19 anos. Né? Começou muito jovem, com seus 25 anos de idade, começou como juiz federal. Uma carreira muito desejada no Brasil, inclusive pela estabilidade. Já ouviram falar na estabilidade? Complete a frase. Estabilidade não? Muito bem. Então, mas fato é que muita gente se dedica à carreira, dentre outros motivos, por conta da estabilidade. E você deixou essa carreira para trás. Você pediu exoneração, um ato, uma atitude, uma iniciativa que muitos, às vezes, têm vontade, mas, às vezes, não têm coragem. Qual foi o papel do mercado digital nessa sua decisão? Você, quando fez essa transição, você também enxergou que você tinha oportunidades dentro desse mercado digital? Como é que isso funciona? Como é que foi essa dinâmica? Legal, Flávio. Ótima pergunta. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu comecei a suar frio quando ele respondeu, porque se ele falasse que o mercado digital acabou, eu falei, pô, tô na merda. Agora que eu saí da área pública para ir para o mercado digital, se ele estiver acabando, eu fiz uma péssima escolha. Mas brincadeiras à parte, as pessoas elas realmente acham que é uma escolha muito difícil e tal. Para mim não foi assim uma escolha tão difícil, Flávio. Por quê? Porque, na verdade, eu acabei indo para a magistratura por
algumas circunstâncias de vida muito particulares, né? Eu era vendedor de formação e fui para a magistratura porque eu achava que eu não tinha espaço na advocacia, por ser de uma família mais humilde, enfim, não conviver naquele meio, não falar inglês, esse tipo de coisa. E aí, quando eu entrei na justiça, eu sempre achei que eu fosse ficar um tempo, passar um tempo ali. Tanto que logo no começo eu me torno sócio de uma empresa de educação. O juiz pode ser sócio de empresa, ele só não pode ser gestor. Em educação ele pode inclusive trabalhar, então na área acadêmica, né? E fico sócio dessa empresa durante 15 anos. Em 2017, quando eu saí daqui de Harvard, voltei para o Brasil, eu já pensava em sair, mas eu acabei dando um gás também um pouco na vida acadêmica, porque aí defende tese, essas coisas todas. E em algum momento não dava mais para não estar no mercado digital na física. Porque eu olhava Érico, aliás, depois tem uma história interessante para te contar, a seu respeito, que você não sabe. Eu olhava Priscila, olhava você e outros amigos próximos, e falava, mas será que é isso mesmo? Aí um dia eu sentei com o sujeito para conversar, não vou dar o milagre sem dar o nome do santo, mas era um cara do direito que estava empreendendo no digital na física, se expondo na física, né, para ser mais preciso. E aí eu falei para ele assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, se puder, sinceridade, quanto que você ganha? Né? Ele me falou um valor, eu falei, nem a pau, cara, isso é mentira, é impossível. Aí conversei com outro cara, ele me falou um valor maior ainda. Aí eu percebi que era uma outra realidade. Aí eu já tinha essa veia empreendedora, nunca pensei em ser juiz a vida toda, já tinha cumprido a minha missão na magistratura, pelo menos assim entendo eu. E eu falei, poxa, eu acho que é a hora de se posicionar. Eu me posicionei primeiro sem oferecer nenhum produto, depois oferecendo um produto muito técnico, e aí então, convidado por um amigo nosso que está aqui, está bem ali, o Zé Andrade, ele sugeriu um outro produto. Eu falei, bom, esse daí, amigo, se eu fizer enquanto eu for juiz, eu vou ter um certo problema. E eu resolvi sair, cair de cabeça no digital e não me arrependo nem por um minuto. Inclusive, posso estar em qualquer lugar do mundo fazendo o que eu faço, o que é uma coisa maravilhosa, né? Então, não sei se Você só não deu o nome do santo, né? Não dei o nome do santo. Tudo bem. Vamos guardar o Vamos nome do gravar santo. aquele programa de bastidores, depois a gente... Vamos conversa. nos bastidores, eu te pergunto depois. Mas eu tenho um colega teu, que era juiz federal também, que a gente almoçou, e em seguida ele pediu exoneração. Eu não sou culpado por nada, te garanto. Não é? Muito bem. Deixa eu pular para o Arthur aqui. Arthur, a minha pergunta para o Érico e para o Eric aqui também. E você que é dono de uma plataforma, que é aqui o Wi-Fi, que é uma plataforma onde pessoas entram no mercado digital através da sua plataforma. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta que é um número. Quantas pessoas se inscrevem num único mês na sua plataforma? 500 a 700 mil por mês de cadastros. 500 a 700 mil. Isso é um número, né? Tecnicamente, sim. Né? Em outras palavras, tem mercado digital ainda, né? Bem grande, 500 a 700 mil pessoas se inscrevem na sua plataforma para, supostamente, hospedarem conteúdos de ensino, de educação, para venderem na internet. Ou seja, esse número por si só já deveria ser um statement de que o mercado digital está pujante e está crescente. E aí eu quero me concentrar enquanto a pessoa ganha. Se você for analisar quais seriam os destaques de faturamento de pessoas que se inscrevem na sua plataforma e começam a vender cursos, quanto faturam os seus 10 maiores? Diz mais ou menos, conta um pouquinho sobre os seus 10 maiores aí. Eu acho que as pessoas mais bem-sucedidas nesse meio, elas vão chegar ali perto dos 100 milhões ano. Né? 100 milhões de receita por 100 ano. milhões de receita, sim. Não só com cursos, mas também mentorias, outros programas fora, que é onde o pessoal ganha mais. Então, o pessoal ali que está no top 10 deve estar na faixa de 20 milhões por ano para cima. Né? Só que desses 700 mil, né, a gente está falando de top 10, né? Claro. Dos 700 mil, o número que a gente estava discutindo antes, 3% chegam a fazer
gerar uma primeira receita, fazer uma primeira venda. Perfeito. Então, a maioria acaba entrando por uma curiosidade, porque vê alguém, talvez tipo a Priscila, talvez tipo o Érico, e vê o que é isso aqui, e aí eles vão fuçar, né? E aí o mercado vai rodando, o pessoal vai aprendendo e alguns se destacam. Falando desse top 10, se eles estão faturando entre 20 a 100 milhões por ano, em média são produtos de grande margem. Estamos falando com produtos talvez de margem entre 60% a 70% de margem. Sim, muito Ou alto. seja, nós estamos falando de pessoas que estão lucrando entre 14 e 70 milhões por ano. Eu acredito que sim. Fazendo a média de 20 a 100, 70 dá de 14 a 70 milhões Sim. por ano. Eu estou falando sobre esses números com você que é dono dessa plataforma. A minha ideia é para você que está assistindo e para os nossos amigos que estão aqui no auditório terem ideia de que o mercado digital ele é real e é algo que está se desenvolvendo a olhos vistos, não é? Aqui do meu lado está a Priscila Zilo, que é especialista em lançamentos de produtos digitais, muitos deles infoprodutos, Sim, alguns seus sim. e outros de clientes que você atende. Me dá uma visão geral para que nossa audiência pudesse ter sobre esse mercado digital, o quanto ele cresce, uma visão geral de experiência, você pode ser também através de experiências que você teve, de lançamentos que você teve, para que as pessoas tenham uma ideia. Flávio, eu estou nesse mercado há cerca de 10 anos. Quando eu comecei com um curso preparatório para o concurso especificamente da diplomacia, concurso Sapiência, e depois nós fomos expandindo porque percebemos a necessidade de dar acesso à informação, porque a gente fala muito de faturamento, mas o faturamento é uma consequência da transformação que o digital proporciona hoje na sociedade, que é democratizar acesso a informações que antes estariam restritas, por exemplo, a ambientes como este, que a gente hoje tem o privilégio de estar aqui, na casa, na mão das pessoas. E, nesse movimento, nós fomos para vários nichos. Então, da carreira de diplomata, nós expandimos para áreas de profissionalização dentro do mercado digital, por exemplo, gestores de tráfego, por exemplo, crochê, artesanato, inglês e tantas outras áreas. O que a gente percebe é que a sociedade tem sede desse acesso à informação. Antigamente, a gente não tinha isso. Eu sou da época em que se estudava e fazia trabalho da escola com a Barça. Eu sou dessa fase, eu sei que não parece, né? Mas eu sou desta fase em que nós pesquisávamos na biblioteca as coisas que eram necessárias para, enfim. Hoje em dia você dá um Google e às vezes a gente se esquece de quão é fácil a nossa vida hoje. O acesso à informação, ele é abundante, a internet foi um grande marco nesse sentido. Portanto, não haveria como ser diferente o crescimento desses números, por quê? Porque, como o Érico muito bem falou, a atenção das pessoas está no digital, as pessoas estão tendo acesso às informações pelo digital, logo o dinheiro está onde? Onde está a atenção das pessoas, onde está a informação. Então, hoje, depois desses mais de 10 anos empreendendo na internet, o que a gente percebe é que realmente é só o começo. Muito bem. Ainda falando sobre empreendedorismo digital, eu sou um defensor do empreendedorismo. Aliás, quem é empreendedor aqui nesse auditório? Levanta a mão. Tudo doido, né? Tudo maluco. Então, um empreendedor é um cara que ele saiu da linha de montagem, ele decidiu sair do curso natural das coisas. O curso natural das coisas não é correr risco. O curso natural das coisas é se proteger do risco. O curso natural das coisas é terminarmos a nossa universidade, arrumarmos um bom emprego, de preferência público, e vivermos da aposentadoria oferecida pelo governo. Esse é o curso natural das coisas. Sair desse curso natural é entrar num ambiente de riscos. E hoje, segundo estatísticas do Sebrae, 80% das empresas quebram antes de completarem os seus primeiros 10 anos de existência. 80%. Então, a maioria das empresas não prosperam. E nessa corrida, nessa seleção natural, empreendedores, pessoas que querem sair do senso comum, lutam pela sua sobrevivência, alguns crescem, alguns expandem, outros chegam mais longe, conquistam equity e conquistam
o sucesso empresarial. Mas a gente sabe que isso não é a maioria. O que me chamou a atenção no empreendedorismo digital é porque ele exige menos investimento e menos capital. Eu queria começar a falar sobre isso. Não é? Érico, você que é um cara que tem uma incubadora de empreendedores digitais, o seu ecossistema é uma incubadora de empreendedores digitais, você é um professor que ensina as pessoas a entrarem, a percorrerem essa jornada no mercado digital. Como é que é essa relação de investimento no digital versus o presencial? Porque você é um cara que veio de banco, você veio do mercado tradicional, até você ter enxergado o mercado digital. Seria esse um dos maiores benefícios, a pessoa poder entrar com muito pouco investimento? Conta exemplos. Te conto uma história. Estava em Jericoacoara, perto de Jericoacoara. Estava lá fazendo meu kitesurfing, que eu gosto de fazer essa parada. E eu trabalho muito. A gente que é influenciador, a gente está sempre falando disso. E, eventualmente, encontra as pessoas e acaba puxando esse papo. Então, alguém encontra aqui, Érico, criei um negócio. E às vezes eles fazem as perguntas simples, né? Érico, rapidinho uma pergunta. Rapidinho. Como é que eu cresço o meu negócio? Já pegou essa? E aí, a pergunta é rapidinha, a resposta não é nem sempre, né? Estava lá em Jeri com a esposa Juliana e a gente foi comer um sushi lá em Jericoacoara e sentamos com 2 casais de amigos que estavam lá. E eu estava numa época que eu falei assim, cara, estava de férias, tinha acabado de sair de um evento ao vivo. E falei assim, cara, tudo que eu não quero falar agora é de negócio digital. Aí sentamos na mesa. Aí um dos casais falou a seguinte coisa, cara, quero abrir uma academia aqui em Jeri ou no Preá, que são dois vilarejos. É uma academia. O que você acha, Érico? Eu falei, cara, não vou falar nada. Estou de férias. Mas eu cheguei para ela e falei assim, é uma cidade que eu acho que é pequena, no meio do Ceará, deve ter 2 farmácias, 3 farmácias. Eu falei, e quanto você vai investir para abrir essa academia? E o outro casal era pessoas que abriam academias na região de Minas Gerais. Aí ele falou assim, para abrir uma academia, eu acho que tem potencial, para abrir uma academia aqui, porque não tem nada de qualidade, é 1,2 milhões. Você tem que pegar o lugar, você tem que pegar uns equipamentos, não pode ser do mais barato, porque senão ele quebra, não pode ser do mais caro também. 1,2 milhões. E eu falei, você vai arrumar esse dinheiro de onde? Você tem esse dinheiro? Eu falei assim, cara, eu vou pedir para o banco, vou financiar. O clássico empreendedorismo, né? Você que não financiou o seu com cheque especial, né? E ela virou para mim e falou assim, Érico, o que você acha? E eu falei, eu não vou falar nada. A minha esposa olha para mim naquela hora, Érico, não fala nada. Pelo amor de Deus, um dia sem falar de... Sabe quando a esposa olha para você, ela comunica com ela, comunica com você, minha esposa está ali de óculos, ali, comunica com você e fala assim, agora não, vamos só simplesmente se divertir e tal. Naquele momento, passa um filme na minha cabeça. Mas você quis salvar aquela alma, não quis? Eu não conseguia parar. Ainda levei um esporro de lá até em casa. Eu falei para você não falar. E aí eu começo a falar sobre o digital. Que o digital você consegue com montinho, montão. E o montinho, o que é o montinho, montão? Inclusive, eu aprendi com o Granville, que estava com a gente ali na sala. Montinho, montão é você começar com um montinho bem pequeno, seja 0, desde que você saiba como fazer. Então, fora o conhecimento, 0, e você cria um lançamento ou uma campanha e você gera um montão, que é maior que montinho. E aí, de repente, esse montão passa a ser o montinho do próximo ciclo. Então, eu acho que o empreendedorismo digital democratizou para que pessoas comuns que não têm investimento consigam fazer isso. Inclusive, se a pessoa tem muito investimento, isso não, a não ser quando ela investe em conhecimento, na minha opinião, isso também não ajuda. Peguei várias pessoas, né, mentorando várias pessoas que já tinham dinheiro, sobrando, de família rica, uma pessoa que tinha guardado um pouquinho mais, mas não necessariamente o dinheiro ajuda ela a chegar no alto nível de jogo, né, nos 20 mais, nos 100 mais, né, dessa parada. Então, eu acho que o empreendedorismo digital você consegue do 0. Você abre uma conta do Instagram, você pode começar anunciando R$100. Que tempo isso era possível? Antigamente, você deve ter vivido esse tempo. Como é que era na sua época? Com R$100 você fazia anúncio? Não, você contratou o Rodrigo Santoro, o Kaká. Na minha época, eu trabalhava do telefone público. Né?
Mas assim, quando a WhatsApp estava grande, as suas campanhas eram grandíssimas, eram atores globais, eram pessoas de futebol, né, globais. E hoje em dia, não, com R$100 ou com 0, se você faz o conteúdo, esse conteúdo é espalhado, você consegue começar. Então, ele criou uma série de milionários que não dependiam desse tipo de investimento, nem de banco. Eu costumo dizer que o digital você consegue criar um negócio digital, né, com investimento não do banco, não de investidor que vai pegar equity nesse momento, e sim do seu cliente. Então, na época, a gente ensinava a vender o produto antes do produto estar pronto. Érico, como é que você vende uma coisa que não está pronta? Isso é possível? É possível. Foi isso que criou esse start. Porque o conhecimento você vende... Por exemplo, alguns de vocês pagaram para estar aqui, mas essa palestra não existia quando vocês pagaram. Ela está existindo, está criando a existência nesse exato momento. Então, eles te venderam uma coisa e não existiam, tá? E agora está começando a existir. A gente poderia te não ter venderam chegado. na planta. A gente poderia não ter chegado aqui, o avião poderia ter dado problema, não é? Poderia ter ficado Um avião público, doente. no meu caso, um avião particular, no seu. Não é? Ou seja, poderia não existir essa palestra, e foi pago com antecedência. Muito, muito bem lembrado. Agora, você, aqui, Arthur, você tem visto alguns dos seus clientes enriquecerem? Muitos, né? Por que eu estou batendo nisso, senhores? Eu acho que a temática dessa nossa conversa aqui é apresentar para quem nos assiste que existe um novo mundo, existe uma nova economia que é a Creators Economy, que precisa ser levada a sério. Você já foi chamada de blogueirinha? Algumas vezes. Como é que é essa transição? Priscila, como é que é essa transição? Essa transição a blogueirinha está em Harvard. Não tem muito segredo, né? É trabalhar. É trabalho duro. Mas isso é um trabalho mesmo? É, com certeza. Isso existe mesmo? Existe. Poxa, por exemplo, o Grupo Permaneu hoje tem mais de 220 colaboradores. Nós temos cerca de 80 mil alunos ativos nesse momento. É a maior comunidade de tráfego pago do Brasil. Nós temos números que não são resultado só do meu trabalho, como de todas as pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema que gera prosperidade, não só para nós, como para a nação, certamente. Então, existe, sim. E é doído, né, quando a gente vê que as pessoas não percebem isso, que existe um negócio por trás daquela pessoa que está aparecendo. Existem bastidores, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito sobre isso. Não existe palco sem bastidores. Então, existe todo um trabalho muito sério envolvido nisso. Muito bem, deixa eu aqui para o Eric. Vamos lá, Eric. Fale para a gente sobre seus planos digitais. Porque aqui a gente está falando de quem cuida de ecossistema, aqui a gente está falando de quem tem plataforma. Você é um cara que saiu para produzir no digital. Então, tecnicamente, você é cliente potencial de todos que estão aqui nessa mesa. Não é? Verdade. É o avatar. É o avatar. É a persona transformada já. Não é poxa, verdade? Vamos entrevistar o nosso avatar aqui, Érico? Vamos lá. Vai lá, Érico, faz uma pergunta para ele. Vai então, vai lá. Ele é seu avatar. Qual a sua Roma? Qual é a promessa que você pretende entregar para o seu público ideal? Legal. Hoje a promessa que eu entrego para o meu público é, basicamente, fazer com que o advogado, dentro das normas da OAB, tenha um fluxo contínuo de clientes, a receita que ele merece e a vida que ele merece pelo tempo que ele estudou. Essa é a promessa. Eu vou te dizer que um dos nossos maiores clientes faz exatamente isso daí. Dá muito certo. E muito resultado para os clientes deles. Eu vejo tanto resultado desse cliente que, enfim, dá esses cursos, ensinando a fazer a gestão, basicamente, do escritório, quanto dos alunos que ele tem. Porque assim, o nível de satisfação dele, que a gente vê por reembolso e tal, é quase nulo. Tem o futuro, então, você acha? Eu acho que é um futuro bom. É. Eu tenho uma pergunta provocadora. Posso fazer? Pode fazer, Eric. Vamos lá. Lá em cima do que você perguntou Avatar faz pergunta para a também. Priscila. Então, ótimo. Vamos lá.
É o seguinte, eu tenho muitos amigos do mundo das startups. E eu vejo o seguinte, no mundo dos... Eu estou, em tese, dividindo os mundos, tá? Propositalmente. Eu vejo que no mundo dos lançadores digitais, existe um fluxo grande de caixa, mas uma certa dificuldade em formação de equity. E no mundo das startups, nesse palco aqui, agora há pouco ocorreu a Hack Brasil, que é um evento maravilhoso, uma competição de startups. Pessoas brilhantes e tal. Mas eu vejo que no mundo das startups há uma construção de equity, basicamente planejada, e muitas vezes uma dificuldade de fluxo de caixa. A pergunta que eu faço para todos vocês é o seguinte: vocês sentem uma certa rivalidade entre esses dois mundos? E a segunda é, vocês pensam ser possível a união desses mundos ou enxergam nisso uma oportunidade? Quem quiser, fica à vontade. Boa pergunta. Eu acho que isso que você está falando é correto, é preciso. Existe essa parada, a startup tem pouco dinheiro, mas tem equity. O lançador ele tem muito dinheiro, por que não dizer uma abundância de dinheiro mais menos, mas isso muda, tá? Quando eu entrei, dizia-se impossível vender uma empresa que se baseava numa oportunidade. Mas eu já recebi algumas propostas. Continuo recebendo. Então, será que não está mudando? Será que as Eu já pessoas comprei algumas empresas. Aí, ó. De personalidade. De personalidade que começaram Ele é no seu digital. avatar agora, mudou. Mas assim, eu não imaginava e foram propostas não solicitadas, no sentido de eu não fui para o mercado, contratei um banco de investimento lá, o Goldman Sachs, o BTG Pactual, para fazer isso. Elas vieram. Então, assim, talvez isso esteja mudando muito. Mas eu não acho que existe uma competição, assim como eu fiquei sabendo ontem no jantar que tem uma competição do MIT de Harvard. Fui no jantar lá e a pessoa falou assim, em Harvard já são 166 prêmios Nobel, né? MIT só tem 100. Eu falei, nossa, tem uma rivalidade aí, né? Uma rivalidade boa. Mas eu acho que o mundo que a gente está vivendo não tem essa rivalidade. Eu vejo pessoas se associando a startups. Então, o que a gente tem? A gente tem caixa, uma empresa rica em caixa, mas a gente tem um ativo aí que eu acho que é muito maior que caixa. Porque muito se fala nos 100 milhões, nos 10 milhões, mas a gente tem uma coisa que é maior que isso. Quando eu faço um lançamento, se fala-se do 6 em 7, do 7 em 7, 100 milhões, 1 milhão em 7 dias. Desde quando eu entrei, eu descobri que esse não era o maior, não era o dinheiro o maior ativo. O maior ativo era a audiência que a gente tinha e a confiança da audiência que a gente tinha. Esse é o maior ativo, eu acredito que hoje é o maior ativo da minha empresa. Não é o caixa que está no banco, nem a previsão futura de caixa. Não é assim que as pessoas que tentaram oferecer, que fizeram oferta para mim, me avaliaram. Elas avaliaram pelo meu futuro, audiência e influência. E aí, quando eu me associo a uma startup, por exemplo, sei lá, desde que a gente começou, a gente estava com a Hotmart. A minha associação com a Hotmart faz a Hotmart crescer, que é muito, né? Então, eu acho que a gente não está aqui para brigar, nem para criticar. A startup é minha melhor amiga. Inclusive, se tiver alguma startup aí precisando de audiência, autoridade, quiser me dar equity, tá valendo. E é engraçado que a gente estava tendo uma conversa aqui com o próprio Flávio Augusto, que está numa parada. O Flávio Augusto sempre tem umas ideias muito loucas, né? A gente senta ali atrás e fala assim, ei, o que você está fazendo agora? Eu encontro ele a cada 1, 2 anos, e a minha pergunta é, velho, e agora? O que está passando na cabeça? Aí ele explode a cabeça com um novo modelo de negócios e tal. Mas ele estava falando do modelo de negócio que custava alguma coisa para o avatar dele, desse novo modelo, mas ele falou uma coisa muito massa, né? Custava, sei lá, X% da empresa. Ele falou assim, não, mas isso não é custo, isso é investimento. Então, o que a startup vai pensar quando vai ter um influenciador, um blogueirinho, como sócio, ela vai falar assim, vamos supor que eu vou dar 30%, 15% para esse cara. Será que eu vou vender 15% a mais? Na verdade, muitas vezes, não é 15% a mais.
às vezes a empresa dobra de tamanho, triplica de tamanho. Então, é um ganha-ganha muito grande. Muito bem. Alguém quer completar? Fica à vontade. Eu não sei se é complementar, mas eu tenho uma pergunta para você, Érico. Antes, então, de você perguntar, deixa eu, então, ir na pergunta dele, só para a gente não sair na dele. Em primeiro lugar, é o seguinte, não vejo que concorre... Fiquei curioso com a pergunta agora. Já. Você vai para a pergunta. Mas aqui, a pergunta que você fez, né? As startups que têm pouco caixa e têm equity, e o lançador que supostamente não tem equity e tem muito caixa. Queria primeiro dizer o seguinte, não vejo que concorrem, não tem rivalidade, são mundos diferentes. O mundo da startup é um mundo, o mundo de quem atua lançando produto digital é um outro mundo. São mundos diferentes. Eles não têm nenhuma interface, inclusive. São mundos completamente diferentes. Agora, por que a startup não tem caixa? Porque não vende. E por que o lançador tem caixa? Porque vende. Então, no final das contas, a startup precisa aprender a vender. Hoje, existe uma transformação na mentalidade das startups, em especial, já inclusive aqui no Vale do Silício, depois que quebrou o Silicon Valley Bank, não é, que recentemente fechou as suas portas, que hoje o investidor quer gente gerando caixa. Está mais em busca de empresas que estão gerando caixa. Eu não compro empresa que não gera caixa. É o meu perfil. É claro que existe venture capitals que fazem investimento de mais risco em early stage, que é um outro perfil diferente. Mas, hoje em dia, nesse momento do mercado, as startups precisam aprender a gerar caixa. Não só validar suas hipóteses, mas validar gerando caixa também. Por outro lado, no lado lá dos lançadores, é preciso eles aprenderem a gerarem equity. Não tem equity. Não tem essa história de não tem equity. Tudo tem equity. Nem tudo tem liquidez. Mas se tem equity, é porque houve uma estruturação, um pensamento de equity. Então, se o lançador não gera equity, porque ele precisa aprender a gerar equity. No final das contas, a gente está entendendo aqui que o maior ativo é o conhecimento. Seja o conhecimento para vender do lado da startup, ou seja o conhecimento para se estruturar um modelo de negócio que gere equity dentro de uma empresa de lançamento. Então, essa seria a resposta que eu te daria. Tá? Mas você quer fazer uma pergunta para o Érico. Vamos lá. É uma pergunta para o Érico e depois queria ver a visão da Priscila também. Érico, a coisa que eu mais admiro em você é essa consistência que você teve durante, eu não sei quantos anos que você está... Eu comecei no marketing digital, ensinando marketing digital em 2013, abril de 2013. Tá, então pelo menos 11 anos aí. E você é muito conhecido por... Você tinha quantos anos quando eu comecei? 13? 18, por aí. 18 anos, E você é muito conhecido por ensinar... Desculpa, quando eu comecei, ele não tinha nem nascido, cara. Mas vai lá, Arthur, fala aí. Você sabe o que é cheque? Você sabe o que é URV? Eu não sei. A gente é mais velho, pode te atrapalhar na sua pergunta aí. Mas a maioria aí também nunca usou cheque, que está na plateia. Então tá vamos lá, Arthur, não vamos mais te atrapalhar, vai lá. E você é muito, muito conhecido por ensinar lançamentos. E eu vejo que no digital, até muitas das pessoas que estão começando, tem muita dúvida, qual que é a tendência, como fazer, como é que agora mudou, preciso fazer outro tipo de negócio. E você, todo ano, vai lá e melhora o seu método, regrava os seus cursos, faz os eventos que vão cada vez melhorando, mas você é muito, tipo assim, tem um laser focus numa coisa só. Eu queria saber a sua visão sobre isso. Como que você pensa sobre isso? E depois a Priscila também. Na época, eu sempre, todo final de ano, eu acho que eu faço no meu final de ano em abril. É engraçado. O seu em dezembro, você faz seu planejamento estratégico, eu vejo que você vai com seus líderes, né? O meu em abril, porque o ciclo da minha empresa em dezembro é uma loucura por causa daquele evento que você está. Então, todo em abril, eu faço a seguinte pergunta. Como é que está meu crescimento? Será que eu consigo crescer? E a verdade é que nesses 10 anos, eu sempre vi muita possibilidade de crescimento. E de onde vem o crescimento, então? E aí eu olhava e falava assim, cara, eu vou botar minhas fichas, meus exércitos aonde? Nesses últimos 10 anos, o que eu vi foi que não bastava entregar... Comecei entregando o curso.
Essa foi a minha parada. As videoaulas, comunidade, respondendo. Tipo vocês aqui, estamos dando um curso, você pode fazer uma pergunta. E por muito tempo funcionou. Depois de um tempo eu falei assim, não, cara, as pessoas querem um acompanhamento personalizado. É a famosa que as pessoas chamam hoje de quê? Mentoria. E aí eu comecei a ficar bom de mentoria. Então eu comecei a quase que obcecar primeiro para aprender a vender mentoria, que é mais difícil, né? Uma mentoria começa, sei lá, 35, 50 mil por ano, 100 mil por ano, dependendo do nível da pessoa. Então, eu fiquei bom de vender mentoria em volume. Depois de um tempo, eu passei por uma nova fase, porque crescer, talvez o Flávio saiba mais que isso, crescer não é difícil, se manter é difícil. Imagina que por exemplo, eu tenho uma mentoria, por exemplo, que chama Insider, que é do 0 aos 6 em 7, são R$100 mil em 7 dias. Né? E imagina que aquela mentoria tem 30% de renovação. Eu tenho 2.000 pessoas nessa mentoria hoje. Mais ou menos, é 1.900, mas eu sou marqueteiro, então vou arredondar para cima. Eu sou marqueteiro e eu não estou mal com isso, não. Marqueteiro é mal. A pessoa foi me entrevistar hoje, o que você acha da posição das pessoas que acham de marqueteiro? Eu falei assim, cara, marqueteiro com integridade é tudo de bom, senão não tem dinheiro. Mas olha só, então chegar a 2.000 mentorados não é o mais difícil. O difícil é você renovar eles ano a ano. Porque se você renova só 30%, nesse nível mais baixo, isso não é irrazoável, até bom. Você tem que vender 30% de 2.000, dá o quê? 600. Então, você tem que vender 1.400 novas ficar igual. Só para ficar igual. Então, para um ano que eu falei assim, cara, eu preciso aumentar as minhas renovações. E para aumentar a renovação foi uma viagem, porque eu achava que renovação era satisfação. Não era, cara. A renovação, eu mandava um livro para os meus mentorados, assim, de surpresa, sabe? Um presentinho mais bonito, uma experiência bonita e tal. Aí eles falavam, Érico, cara, adorei esse livro, muito bom, ano que vem eu não vou renovar, não. É o efeito Fernando de Noronha. E aí, foi para Fernando de Noronha? Fui. Bom demais. Vai voltar ano que vem? Não. Tá bom, Fernando de Noronha foi, agora eu vou para Paris, sabe-se Deus o quê. Então, foi uma nova neura para aumentar essas renovações. E a gente foi subindo renovação de 70% a 90%. Foi uma outra fase. Uma vez que eu consegui... de novo, renovação, o que é que faz renovar? Demorou para eu entender. Resultado. No final das contas, é ROI, Return on Investment. Nada que eu fazia correlacionava. Então, a gente passou a obcecar para criar resultado. E quando eu falo obcecar, não demora, sei lá, um ano. Você testa esse entregável, põe esse entregável, tira esse entregável, pesquisa, vai, vê os resultados. Esse é um ciclo que demorou 2, 3 anos. Aí a gente encaixou nisso. Eu falei, opa, agora a renovação está massa, agora eu posso vender mais. Então, assim... Todo ano eu me perguntava, existe uma possibilidade a mais? Agora, ainda existe possibilidade de outros produtos? Existem. A gente está investindo na nossa terceira empresa. Então, os outros produtos que a gente está criando são as outras 3 empresas que a gente investiu. Uma delas já fatura mais de 50 mil por ano, todas no nível de milhões. Faz diferença, inclusive. 50 milhões por ano. E a gente... Trabalhe para confundir 1.000 com 1 milhão, tá? Então, eu estou expandindo em outros produtos, ainda com a minha audiência como o meu fator de alavanca, mas na minha empresa hoje, eu ainda acredito que eu ainda posso dobrar ou triplicar. Eu ainda acho hoje. Árvores, eu aprendi no banco. Eles falavam sempre assim para mim, Érico, árvores não crescem para o céu. Então, o que eles falavam? O que eles falam? Uma hora a árvore vai chegar num patamar que não tem como crescer para cima, você vai crescer para o lado, plantando mais árvores. Mas eu ainda estou longe disso, acredito. Enquanto eu acreditar que eu estiver longe disso, eu vou melhorar a minha árvore. Quando eu acreditar que eu estou chegando ao ceiling, isso é, o topo, eu vou parar e vou fazer outra coisa. Muito bem, maravilha. Você quer completar, Priscila? Fica à vontade. Eu não sei se é exatamente o que você me perguntou, mas enquanto o Érico falava, eu ficava me perguntando por que será que eu estou aqui hoje? O que me trouxe aqui hoje? Qual o tipo de resultado e o que eu fiz para ter esse tipo de resultado?
E eu me lembrei de uma frase do Jim Rohn, tem muita gente que tem preconceito, mas eu gosto muito dos ensinamentos dele, que ele diz: você sempre pode ter mais do que você tem, desde que você se torne mais do que quem você é. E eu acho que o empreendedor que dá certo, ele é a pessoa que fica o tempo inteiro se questionando como é que eu posso ter mais do que eu tenho e como é que eu posso, para chegar lá, me tornar mais do que quem eu sou. Eu acho que a obsessão tem que vir daí. Tem que vir de você se questionar o que é que eu não estou fazendo, o que eu poderia fazer para me tornar melhor, para me tornar a pessoa que vai tornar possíveis os resultados que eu vislumbro alcançar lá na frente. Porque, verdade seja dita, a gente falou da facilidade de entrar no digital, né? É baixo investimento, não sei o quê. E aí você trouxe a discussão, Eric, sobre o equity, né? E uma das coisas que eu vejo sobre ser uma moeda de dois lados, a facilidade para entrar no digital, mas também tem um outro lado, às vezes um pensamento eternamente amador, porque as margens são muito confortáveis, é muito fácil entrar nesse mercado, e aí o Érico bem trouxe a questão da sobrevivência, tá? Mas e a sobrevivência? E o crescimento? Para mim, a resposta está justamente nessa máxima. Como é que eu posso ter mais do que eu tenho? É me tornando melhor do que eu já sou. Então, entendendo que não existem respostas simples para problemas complexos, eu vou precisar me reinventar obsessivamente a cada ano que passa, olhando tudo aquilo que eu construí, sabendo que estabilidade não existe, que da noite para o dia tudo pode acabar, mas o que eu sei, quem eu me tornei para conseguir esses resultados, é o que pode me levar adiante e me trazer resultados ainda maiores. Muito bem, você, meu amigo, está me acompanhando aqui em mais esse episódio do Conselho. Esse é um episódio da 3ª temporada. Se você ainda não assistiu aos outros episódios, você pode aqui navegar pelo nosso canal. Mas, para isso, não deixe de se inscrever no canal do Conselho para que você seja notificado quando novos episódios saírem. O que eu acabei de fazer aqui é um CTA. E deixa um likezinho, né? É de graça. Eu acabei de fazer um CTA. No final das contas, o que está no centro, eu falei aqui com a nossa audiência agora, o que está no centro do mercado digital e do empreendedorismo digital é a audiência. São eles que determinam, são eles que definem o nosso... Eles são o nosso principal algoritmo. Porque é justamente a nossa audiência que define aquilo que a gente realiza. São os juízes. Eles são os nossos juízes, eles são os nossos algoritmos, são os nossos patrões. Não é verdade? Então, eu quero aqui, nessa última rodada, falar sobre audiência. Nossa, antes de você terminar, eu tenho uma pergunta para você. Você está achando que você vai perguntar só? Me pergunta, Érico. Vamos lá, pode me perguntar. Vamos lá. Nossa, não é todo dia que eu tenho a chance de perguntar uma coisa para o Flávio, mas vamos lá. Toda vez que eu conheci o Flávio num vídeo, se não me engano, ele estava debaixo da Torre Eiffel. 2010. 2010, o nosso amigo Arthur tinha 2 anos. A Priscila não tinha nascido? Obrigada. Você já era velho, o Eric já estava com mais um juiz curso nessa de época. Stanford. Né? Era juiz. Fazendo mais mestrado em Stanford. Cara, você estava lá e, se não me engano, naquele vídeo, pode estar errado, falava-se de visão, coragem, competência. Muito bem, exatamente. Eu achei o máximo daquele vídeo. Então, você é um cara de visão, você é um cara de coragem, tem muita competência aí, tá para ver isso. E você vê o nosso amigo Arthur falando do potencial do digital. Onde você está apostando suas fichas? Eu falei assim, eu parei de escutar, outra frase do Granville, parei de escutar o que as pessoas falam. Eu comecei a escutar o que elas fazem. Onde você está apostando no digital? Em que fichas você está? Você está completamente ativo desde lá, mas onde o Flávio Augusto está apostando que vai crescer bastante? Qual que é o futuro do digital? Onde você está botando sua grana, seu dinheiro, sua energia? Vamos lá, vou ser objetivo, para não ficar dando muita volta. Não é? Hoje nós temos 700 mil alunos dentro do digital. Nesse momento, alunos ativos que pagam para os serviços que a gente presta. Isso dividido em várias verticais. Eu fiquei mais conhecido como quem fundou uma escola de inglês, uma rede de escola de inglês, a WhatsApp, mas hoje inglês, por exemplo, representa 30% dos nossos alunos. 70% estão em outras verticais, em outras áreas. Então, hoje nós atuamos em educação médica, em pós-graduação,
atuamos em preparatórios para alguns concursos militares, Enem, preparatório para Enem, preparatório para residência médica, soft skills, investimos muito em programas de soft skills, através da escola Conquer. Ou seja, nesses últimos 3 anos, a gente começou a comprar, a consolidar algumas empresas de destaque no mercado digital. Então, hoje, por exemplo, desses 700 mil alunos que nós temos no nosso ecossistema, eu diria para você que 90%, 92% são alunos digitais, 8% são alunos presenciais. Olha que 4 anos atrás, 95% dos meus alunos eram presenciais. Olha que virada que aconteceu. Santa pandemia, né? A pandemia acelerou o processo de digitalização. E, nesse processo, a gente criou um hub de EdTechs, Educação e Tecnologia. Fizemos a aquisição de 6 empresas que compõem esse ecossistema a que eu me referi agora, com 700 mil alunos. E nós temos o objetivo de comprarmos de 1 a 2 empresas por ano ainda. E eu tenho como plano, a partir de 2026 ou 2027, de estarmos comprando uma empresa por mês. Todas na área de educação, grande parte dessas empresas, EdTechs, Educação e Tecnologia. Quando a gente entende e forma esse ecossistema, a gente tem muita sinergia, porque, primeiro, a gente tem um cross-sell muito grande, um cross-selling muito grande entre essas empresas. Alunos de determinados programas podem consumir outros programas. Então, esse é uma das sinergias que a gente tem no ecossistema. No final das contas, quando a gente também compra uma empresa dessa, a gente vai ali e vai nessa empresa e acopla conhecimento sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão, tecnologia. As nossas plataformas vão sendo unificadas também. Existe uma empresa americana aqui que a gente usa como referência, se chama Constellation. Acho que vale a pena você dar uma pesquisada, quem não conhece. Mas é uma empresa de software, na área de software, não é? Mas essa empresa fez 1000 aquisições nos últimos anos. Então, o crescimento via aquisições é um dos focos que nós temos daqui para frente nesse ecossistema. E grande parte são empresas digitais que muito que provavelmente começaram na garagem, começaram. A Constellation já nos fez oferta. Né? Oi? A Constellation já nos fez oferta. Tá vendo só? Mas eles pagam muito pouco, né? Opa, então. Não tá pagando FIP, não. Né? Mas olha aí. Mas no geral mesmo. Você já está no radar, né? Então quer dizer que eles compram bem, né? Quer dizer, nem sempre você vai vender bem. Não é? Mas não é a nossa referência, a gente paga bem. A gente paga bem. Aliás, a gente tem comprado em excelentes múltiplos essas empresas. E mais do que isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A Medcoff, que é uma das empresas que a gente adquiriu no ano passado, ela tinha tido 12 milhões de lucro operacional em 2022, no ano anterior. Depois que nós compramos essa empresa e entramos, ela, no ano passado, teve 48 milhões de lucro operacional. 4 vezes mais. Tá rolando um pitch aqui, hein? O Avatar. Esse ano, essa mesma empresa, só entre janeiro e fevereiro, teve 40 milhões de lucro operacional. Quase empatou com o ano passado inteiro. E a previsão dela é ter 100 milhões de lucro operacional esse ano. Então, 12, 48 e 100. Aí eu pergunto, qual foi o maior ativo que nós aportamos nessa empresa? Foi o dinheiro que a gente pagou? Com certeza, não foi. Mesmo que a gente tivesse pagado pouco, teria valido a pena? Teria. Só que a gente pagou bem e ainda ajudou a crescer. Muito legal. Muito bom. Muito bem, muito bem. E aí, Eric, me conta, meu querido. O que você acha disso tudo aí? O que você tem para vender para nós aí? Tem alguma empresa para vender para nós, Eric?
Talvez daqui a pouquinho. Opa! Estamos de olho, hein? Tem sócio meu aqui no palco. Opa, cadê o sócio do Eric aqui no palco? Olha aí. Muito bem, muito bem. Bom, vamos lá. Para a gente agora dar aquela rodada final, para a gente finalizar, porque a gente precisa finalizar, e como o nosso público aqui é muito espontâneo, quando a gente fala que vai finalizar, quer ver a reação que eles fazem? Você viu? É um público muito espontâneo, né? É incrível, né? Eu adoro vir aqui na Brasil Conference por isso, sabe, Eric? São muito espontâneos, né? Então, gente, a gente está quase finalizando. Não é verdade? Eu vou pedir que cada um dê uma mensagem para o nosso amigo. Olha, em geral, quem nos assiste aqui são pequenos empresários, pessoas que estão começando. O conselho serve para isso. A ideia é a gente trazer gente relevante que está dentro do mercado, que está vivendo o mundo real, não o mundo dos gurus de internet que falam daquilo que não entendem. Não, aqui é só gente que vive o mundo real, que produz, que faz acontecer. E o conselho serve para trazer para você insights e essas informações valiosas para o seu negócio crescer. Eu vou pedir aqui, nessa sequência, Arthur, a tua câmera é aquela ali, deixa uma mensagem final para quem deseja entrar no mercado digital. O que você diria para quem quer entrar, para quem quer empreender no mundo digital? Você, que é um cara que hoje hospeda centenas de milhares de produtores digitais, aqui o IFA é uma das empresas que mais cresce hoje no Brasil, no seu setor, deixa a sua mensagem para quem quer começar. Eu acho que não só começar no digital, mas para empreendedor em geral, né? Fica à vontade. Se for só uma pequena mensagem, uma pequena frase, seria observar o que as pessoas fazem e não o que elas falam que fazem. Boa. Eu acho que isso ajuda muito, eu faço bastante. As pessoas falam muito o que fazem? As pessoas falam muito. Só que não necessariamente fazem. Ou fala que faz uma coisa, mas faz outra. Por que a gente diferencia isso no mercado digital, Arthur? Porque pula no nosso feed, no Instagram, tanta gente falando tanta coisa. Que dica você dá para a gente diferenciar o joio do trigo, daquele que só fala e daquele que fala e faz? Eu acho que, de novo, eu uso a mesma frase. Você tentar identificar e ver se... Por exemplo, o resultado que ela está tendo talvez é porque do que ela está falando que faz, ou ela faz outra coisa por trás e está, sabe? Não sei se eu consegui ficar claro. Eu entendo, estou entendendo claramente. Mas para ajudar os nossos amigos a entenderem, é importante você olhar para a vida da pessoa, não para aquilo que ela diz somente. Hoje qualquer um, né, a internet é democrática e está aberta para qualquer um falar qualquer coisa. Não é? Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia de um filho seu, você vai buscar contratar o melhor médico possível. Você vai verificar o histórico de sucesso que ele tem naquela cirurgia. E se eventualmente ele chegar para você assim, olha, se eu errar, me desculpa qualquer coisa, é a primeira vez que eu estou fazendo, o que você faz? Procurar outro, né? Você vai procurar outro. Isso é buscar ver a competência de fato que a pessoa tem em relação àquilo que a pessoa fala. Excelente dica. Obrigado, Arthur. Eu aproveito e agradeço mais uma vez a sua presença, a sua generosidade. Você está aqui participando do conselho, contribuindo com quem está começando. Eu tenho certeza que você vai muito longe. Na apresentação, a produção colocou empreendedor brilhante. É pouco. Você tem 29 anos. Quanto fatura a sua empresa esse ano? A gente não gosta de abrir os números. Né? Mas são altos, né? Você sabe, mas a gente eu sei, eu não vou falar. Não vou falar. São números altos, são números robustos, respeito, não precisar dizer, mas são números robustos. São centenas de milhares de clientes que tem essa empresa. Obrigado pela tua generosidade, Arthur. Salva de palmas para o Arthur. Obrigado, Flávio. Um prazer estar aqui. Priscila, a câmera é sua. Mensagem sua para quem... Você, do alto da sua experiência... O que você pode dizer para quem quer empreender no mercado digital? Eu acho que muito já se fala sobre o sonho e eles realmente, né, quando as pessoas falam sobre sonho, elas têm razão em vender a prosperidade, as possibilidades, a facilidade de você entrar nesse mercado. Mas se eu puder dar uma palavra aqui no final, é mais falando do outro lado da moeda, falando da luta. Queria lembrar que empreender é luta, porque às vezes você está do outro lado, você colocou o pezinho na água do digital e às vezes você fala assim, mas caramba, eu não fiz ainda todos esses números. Será que eles são para mim? Será que é possível para mim? E queria te dizer que todo mundo
todo mundo, apostaria que todos nós aqui, todos nós já passamos pela fase em que você testou algo e que deu errado, que você colocou um produto para rodar e ele não foi tão bem assim, que você fez uma campanha, você envelopou uma oferta, você colocou a cara na internet para construir audiência e aí veio um hater. Todo mundo passa pela fase da luta. A luta forja a gente, não fuja da luta. Você que é empreendedor tem que entender isso, que faz parte desse processo. Para subir no pódio, a gente tem que correr a corrida. Então, se você está na fase da luta, saiba que não existem soluções fáceis para lutar a luta. Mas a luta não determina, né? Não é porque você está na luta, tem gente que pensa assim, porque eu estou vivendo o período difícil da luta, parece que eu já me sinto derrotado. Não. Você vai ser derrotado a partir de como você lidar com a luta. E a luta dói, a luta é difícil, mas não existe outro caminho para a grandeza. Acredito que o empreendedor ele traz dentro de si esse sonho, né? Essa vocação. A gente nasce com esta convocação, nós todos somos convocados em alguma medida, né? Uma convocação sobrenatural, uma convocação humana pela sua decisão. Não desiste da luta, porque não é porque está dando errado hoje, porque você encontrou uma dificuldade que vai dar errado para sempre. Empreendedorismo é um jogo de longo prazo. Está mais para um jogo de xadrez do que para um jogo de damas. Então, quanto mais tempo você segura as pontas, mais provavelmente maior é a probabilidade de você encontrar uma saída. E não conheço nenhum outro mercado em que você tem mais probabilidade de dar certo como iniciante, sem ter um background de gestão, um background de super experiente, como no mercado digital. O digital é para você, sim, desde que você esteja disposto a sobreviver a essa luta. Salva de palmas para a Priscila. Muito obrigado, Priscila. Obrigada. Por você contribuir com sua experiência, com seu carisma. Obrigada. Com tudo que você aprendeu. Parabéns pelo seu crescimento, por tudo que você representa, não só no mercado digital, também de incentivo para as mulheres. Muito obrigada. Parabéns, tá? Muito obrigada. Deixa eu aqui para o Eric. Eric, temos aí várias pessoas, Eric. É você mesmo, isso. Eric e o Érico. Eric, temos algumas pessoas que nos acompanham e que admiram a sua decisão, da sua transição. Essa transição, você já contou que não foi difícil para você. E até achei interessante que você já imaginava fazer essa transição desde quando entrou. Raríssimo, né? Bastante raro. Mas deixa a sua mensagem para essa turma que também está querendo fazer essa transição. Aquela câmera ali é sua. Legal, obrigado, Flávio. Vou ser muito breve, porque já está vindo um esporro grande dali. Eu diria o seguinte, né, usando a frase de vocês, que estabilidade não existe. Na verdade, pode existir alguma previsibilidade. Agora, estabilidade não existe mesmo, eu sou a prova disso, eu posso mostrar os números. O salário que eu ganhava como juiz federal, que é uma carreira maravilhosa, eu honro muito ter feito parte dessa carreira, e há muitos outros valores que não o valor financeiro. Dito isso, para quem só pensa em estabilidade, lembre-se que o funcionário do Banco do Brasil era uma das profissões mais respeitadas e bem remuneradas desse país. Ser militar do Exército também, e continuam sendo profissões extremamente honradas. Mas, voltando a falar da parte financeira, eu, como juiz federal, ganhava um valor que, em 2007, comprava quase o dobro do que eu compraria hoje com o valor de um salário de um juiz federal hoje. Ou seja, não atualiza pela inflação, acontece um monte de coisa e, portanto, estabilidade não existe mesmo. Se você quiser, tiver habilidade e, na verdade, conhecimento e, principalmente, um tantinho de coragem para tomar risco, tome. Eu fiz isso e está sendo bem legal. Obrigado a todos e a todas. Salva de palmas para o Eric. Obrigado, Eric. Depoimento de quem viveu na pele o que diz. Érico, aqui com você naquela câmera, mensagem para quem quer entrar no mercado digital.
Tá em Harvard é uma coisa muito louca. A gente teve um jantar de palestrantes ontem, oferecido num lugar surreal, com umas pinturas de 1500, um vaso que eu falei, se eu quebrasse tipo vaso de sei quantos antes de Cristo. Eu estava numa roda e eu perguntei, o que você faz? Eu não conhecia as pessoas. Aí o cara virou e falou assim, eu imprimo tecido humano. Eu, como assim você imprime? Não, eu pego umas células-tronco, boto colágeno, boto numa impressora e imprimo um fígado. Aí eu falei, nossa! Aí eu virei para outro cara que parecia, o que você faz? Não, eu toco violão, fui indicado para não sei quantos Grammys, e fui lá e falou, e meu Deus, eu falei, e você, o que você faz, Érico? Eu vendo curso. O que eu quero dizer é que estar aqui me fez refletir que será que tem aquela frase, será que Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Depois eu te explico essa propaganda, tá, Arthur? Será que Harvard... Eu não sei, tá, gente? Depois vocês podem me dizer. Será que Harvard é essa fábrica de prêmios Nobel? Porque o ensino aqui é massa ou porque o ensino aqui é massa atrai as melhores pessoas do Brasil? Sinceramente, eu fiz essa pergunta para alguma das pessoas que estavam aqui, e ele falou assim, Érico, talvez um pouco de tudo, um pouco dos dois. E o que isso tem a ver com você que está me assistindo aqui? Se eu pudesse deixar um recado para os meus filhos, eu diria o seguinte, diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. A gente tem pouco controle nessa vida de algumas coisas. Vem crise, vem presidente, vai presidente. A gente às vezes fica doente, às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente é demitido, às vezes... A gente tem o mundo é muito impermanente, ele está mudando o tempo inteiro. Mas tem uma coisa que a gente tem controle. Total. A gente tem controle com quem a gente anda. Total. E se eu pudesse falar para o meu filho, eu falo assim, filho, cara, diz-me com quem andas. Se você quer ser campeão olímpico, anda com campeão olímpico. E aí, alguns de vocês que estão me escutando falam, mas como é que eu vou andar com essas pessoas? A verdade é que hoje existe uma oferta incrível disso. Talvez o Brasil, estava falando com a galera da Hot, o Brasil tenha prosperado porque tem tantos eventos, tantas oportunidades, tantos cursos, e curso é andar com ele, tantas comunidades, que você pode, sim, escolher com quem você anda, principalmente num ponto de vista digital. E acredite ou não, você vai ser a média das 5 pessoas que você anda junto. E se você ainda não está sendo, você tem um controle de escolher e buscar isso. Então, diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Salva de palmas para o Érico. E eu sempre encerro o conselho deixando a minha mensagem, já que aqui a gente quebrou o protocolo, nós estamos com o público, eu vou fazer isso em pé, direcionado para você. Eu quero incentivar você, eu quero encorajá-lo a acreditar que você pode mudar a sua realidade. Isso parece um pouco clichê, como quase tudo que tem resultado parece clichê, porque nem sempre as coisas extraordinárias, os resultados extraordinários são conquistados através de ideias complexas, ou de temas complexos, ou de ações complexas. Grande parte dos resultados extraordinários são conquistados com ideias simples. Aqui nós tivemos um exemplo nesse programa de ideias simples, transmitidas para você através de pessoas que fizeram acontecer. Eu tenho uma honra muito grande de estar aqui. Já há alguns anos na minha vida, eu conquistei o direito de fazer aquilo que eu quero, e não aquilo que eu preciso para pagar uma conta. Por conta dos meus resultados financeiros nas minhas empresas, já há muito tempo, eu já não faço as coisas porque vai me dar um retorno X ou Y. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo hoje, mas eu decidi estar aqui hoje, com esse grupo sensacional, com esses jovens maravilhosos e com essa plateia especial. E todo esse contexto aqui que você está vendo, nessa universidade, aqui em Boston, em Harvard University, com essas pessoas fantásticas,
foi porque nós escolhemos estar aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas a gente resolveu estar aqui, porque juntos aqui a gente pode produzir esse conteúdo que pode fazer diferença na sua vida. E se fizer diferença na vida de uma única pessoa, para mim valeu. E essa pessoa pode ser você. Esteja com a gente. Obrigado. Esteja com a gente no Conselho. Essa temporada está só começando. E se você ainda não assistiu, vá assistir os outros episódios que estão tão bons quanto esse. Valeu, até a próxima. Valeu! Aqui para o auditório, para fechar, um grande beijo para vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Tudo de bom. Bye, bye.